É com imensa alegria que eu dou início hoje a uma série de bate-papos, e o propósito dessa conversa de hoje e das demais que acontecerão é trazer aí temas de natureza jurídica e de uma forma que qualquer pessoa que se interesse consiga entender, refletir e, de alguma maneira, que esse bate-papo possa contribuir para enriquecer o conhecimento, para que as pessoas tenham algumas ideias. E hoje, também com uma imensa alegria, eu convidei dois grandes amigos, dois notáveis advogados, para conversar sobre um tema muito interessante, que é a reforma tributária. Um desses amigos, Gustavo Falcão. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar ao lado de dois grandes amigos, né? Sobre o tema, certamente é um tema de grande relevância e que traremos aqui muitos pontos importantes para todos aqueles interessados. Devolvo a palavra. Bacana. Agradeço de novo, Gustavo, pela presença. E é importantíssimo que todos tenhamos a seguinte mentalidade nesse bate-papo. Propósito: entregar um tema que é complexo por natureza, direito tributário. Para nós que somos advogados, a gente sabe que, dentre as matérias do direito, talvez sejam a mais complexa, ou que as pessoas têm mais receio ali de se aprofundar. E precisamos hoje sair daqui falando sobre a reforma tributária de um jeito que o leigo vai entender. E sabendo e conhecendo a capacidade de vocês dois, eu tenho certeza que a gente vai atingir esse propósito. Obrigado de novo. E agora, meu amigo Adriano Musi. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Estou muito honrado e acho que vai dar para a gente bater um papo bom aí sobre a reforma, porque desde que eu me formei, desde que eu fazia estágio, a reforma já era um tema que nós vínhamos discutindo, Então, ela é nova no sentido de ter sido aprovada recentemente, mas ela é bem antiga, pois o nosso sistema, com essa tributação dividida aí no consumo é muito complexo e, por essa razão, sempre tentou se reformá-lo. Bacana, obrigado pela presença. Já está claro para todo mundo, que estou diante de duas referências no direito tributário, o que garante aí o alto nível desse papo. E sobre o tema, você falou uma coisa interessante. Desde quando você fazia estágio, que eu imagino, numa época que eu também fazia, e coincidentemente fazia na área do direito tributário. Para quem não me conhece, completando aí mais de 15 anos de advocacia, os meus primeiros anos, e por um bom tempo, o meu foco também foi na área. Eu entendia e entendo hoje que o direito tributário ele sempre teve uma matriz única, que é a Constituição. E que existem inúmeras legislações federais que falam sobre a matéria, mas a lógica, desde quando eu estudava, ou seja, há mais de 15 anos, ela é a mesma, é muito parecida. Parece que agora vai mudar. Então, pela primeira vez aí, desde quando a gente trabalha na área, especialmente vocês, parece que agora a mudança vai ser grandiosa. Vai mudar conceitualmente. E isso traz um desafio muito grande, Então, a primeira pergunta que eu te faço, Adriano, qual que é o contexto dessa reforma? O que exatamente está sendo proposto? Qual que é o tamanho dessa mudança? Explica um pouco para a gente. Perfeito. Bom, nós, como o Lucas disse, o nosso sistema tributário está todo na Constituição, Quando veio a Constituição em 88, foi feita uma opção de tratar
toda a matriz do sistema tributário, todos os tributos, competências lá na Constituição. E nós temos uma divisão clara entre os tributos que nós chamamos diretos, que são aqueles tributos sobre a renda, né? Nós temos aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e os tributos indiretos, que são os tributos sobre o consumo e onde a reforma, nessa primeira etapa, está focada. Basicamente, o Brasil optou por dividir essa tributação sobre o consumo, né? Na esfera municipal, nós temos o imposto sobre serviços e temos aí mais de 8 mil municípios, né? Que cada um tem uma certa liberdade para tributar, e temos na esfera estadual o ICMS, que nos 27 estados, né, tributam aí também com regras próprias, e na esfera federal nós temos o PIS/COFINS e o IPI. Então, é uma complexidade gigantesca, porque algumas operações, elas têm, desses 4 tributos que eu citei, elas têm 3 desses 4 tributos, né? Outras operações têm uma dúvida se incide ISS, se incide ICMS, porque elas estão no limbo, né? Um exemplo. Bom, um exemplo são industrialização por encomenda, né? Então, por exemplo, você é uma indústria e você terceiriza a sua industrialização. Então, eu, por exemplo, tenho uma indústria e te contrato para você industrializar para mim o meu produto. Então, eu te mando a matéria-prima, você industrializa e me devolve, né? Existe uma discussão. Se isso que você fez, se a sua atividade tem industrializado para mim, ela deve pagar o ISS, se é um serviço, ou se ela deve pagar o ICMS. E temos contribuintes que são cobrados tanto pelo município quanto pelo Estado, né? Sim. Isso é um pequeno exemplo, mas existe uma série de situações, né? O legislador tentou endereçar isso quando ele falou: o ISS, ele é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, mas esses serviços vão ser descritos numa lista anexa à Lei Complementar 116. Então, nós temos lá uma lista muito grande descrevendo cada tipo de serviço, mas ainda que ela não é exaustiva, né, como definido pelo Supremo Tribunal Federal, ela é taxativa, ela, na verdade, ela ficou no meio do caminho. Ela não é exemplificativa, mas ela também não é taxativa. Ela gera discussão. Existe uma discussão, porque eles falam que pode haver uma interpretação ampla dentre aqueles serviços que estão na lista. Então, é uma complexidade gigantesca. Falou 5 tributos. Exatamente. Cita para mim quais são os 5. Perfeito. Nós temos, na esfera federal, PIS/COFINS. Ele é um tributo sobre o faturamento das empresas e ele tem 2 sistemáticas: a sistemática cumulativa e não cumulativa, né? Para empresas do lucro presumido, paga-se o PIS/COFINS cumulativo. Para empresas do lucro real, via de regra, há uma série de exceções, paga-se o PIS/COFINS não cumulativo. Nessa sistemática não cumulativa, as empresas têm direito a tomar créditos, mas é um conceito muito complexo, um conceito extremamente subjetivo e que hoje, sem sombra de dúvidas, gera o maior contencioso tributário, né? Que gera mais briga. Porque as empresas interpretam que a maioria das aquisições que elas fazem, dos serviços que elas tomam, dão direito a crédito, e o fisco tenta trazer um conceito bem restritivo, e no meio do caminho os tribunais vão criando aí as regras, né? Hoje nós temos os conceitos de essencialidade e relevância. Veja como é uma coisa subjetiva, né? Todas as suas aquisições, você vai analisar se elas são essenciais e ou relevantes para a sua atividade. Para você entender se vai poder se creditar. Exatamente, né? PIS/COFINS, então são 2. PIS/COFINS, são 2. Faltam 3. Faltam 3, exatamente. Nós temos o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, né? E basicamente temos o conceito de industrialização na legislação, e as empresas que importam ou as empresas que realizam atividades que a legislação classifica como industriais, elas devem pagar esse tributo. Esse tributo ele tem uma tabela que a gente chama de TIPI, né? E essa tabela, por NCM, né, por Código dos Produtos, ela define as alíquotas. É um tributo também de complexidade importante, né? E muitas discussões, sobretudo na questão da importação. Tá. Já hoje é pacificado que o importador deve pagar o IPI, mas houve muita discussão sobre a venda que o importador faz. Então, se eu importo um produto, lá na importação eu pago o IPI, mas eu revendo esse produto, né, até uns 4, 5 anos atrás, nós chegamos a ter uma virada de jurisprudência considerando que essa incidência do IPI não deveria ocorrer. Eu ia falar em constitucional, mas foi do STJ, né? Então era de ilegalidade,
né? E aí você já imagina a loucura que foi, né? Ou seja, você está falando agora do terceiro, IPI. Do IPI. E mostrando quão complexo é. Quão complexo é. O IPI, ele já o Paulo Guedes, principalmente, ele tinha uma visão de que o IPI era um tributo péssimo e começou a diminuir o IPI. Então, a gente teve no governo passado uma série de decretos reduzindo o IPI. E por que decretos? Porque o IPI ele é um imposto que tem uma natureza que a gente chama de extrafiscal. Você pode utilizá-lo para fins não meramente arrecadatórios, não meramente tributários, né? Então, para fins de intervenção na economia, para fins de evitar o consumo de determinados produtos, ele pode ser utilizado. Então, para isso, a Constituição permite que o governo altere as alíquotas por meio de decreto, né? Mas, então, também é uma coisa... Perfeito, mas extremamente complexo. Extremamente complexo. E perigoso, né? E perigoso. E no meio disso tudo, né, complementando essa complexidade do ICMS, eu destaco o tamanho do país e a quantidade de estados e o trânsito de mercadoria, ele inevitavelmente ele vai passar por 2 ou vários estados e cada qual vai querer ali uma beiradinha desse ICMS e a guerra fiscal, né? Sim. Isso tudo está dentro do pote da complexidade. Exatamente. A guerra fiscal, nós tivemos uma lei complementar em 2016, salvo engano, a lei complementar 190, é 190 ou 170? 190, 190. A lei complementar 190 criou regras que ela conseguiu tratar bem a guerra fiscal. Foi uma lei muito bem feita e ela basicamente validou todos os incentivos fiscais. Mas antes dessa lei, o que acontecia? Se você estava trazendo determinado produto de determinado estado, no qual era sabido que havia um benefício fiscal ilegal, porque existem as regras de aprovação do benefício fiscal, mas nenhum estado seguia, né? Você tinha que submetê-lo à aprovação de um conselho que tem todos os secretários de fazenda, que é o famoso CONFAS. Né? E os estados não faziam porque não se encontrava ali uma unanimidade para se aprovar e os benefícios deveriam ser aprovados por unanimidade. Então, os estados, de forma muito criativa, começaram a conceder benefícios financeiros, redução de base de cálculo e outras formas que não ficavam claras na nota fiscal de aquisição. Mas aí um estado investigava o outro, descobria e ele falava, tudo bem, você está comprando do estado tal, ao invés de você tomar o crédito de 12%, né, que está na nota, você vai ter que tomar o crédito de 40% disso, porque a gente sabe que você não pagou esses 12%. E aí criou-se também uma discussão monstruosa, né, entre os estados, do contribuinte com o estado que glosou esse crédito. E essa lei complementar, ela melhorou bastante a situação, né? Eu, particularmente, sou favorável à guerra fiscal. Eu acho que deu-se uma acepção negativa. Essa última fala sua, ela é ótima e você vai voltar nela. Eu vou perguntar para os dois qual que é a concepção pessoal do conceito da reforma. E eu tenho certeza que você vai entrar muito nisso aí. Beleza. Então, assim, o ICMS, só para ilustrar um pouco a complexidade, né? E o ISS, que a gente já falou também, que o ISS nós temos um outro fator de grande complexidade, que é a guerra entre os municípios, né? Porque a lei criou um conceito de estabelecimento prestador dos serviços e algumas exceções para o local da prestação dos serviços. E aí nós temos situações... Conceitos de quem que vai ter o direito de exigir o tributo. De exigir o tributo, perfeitamente. Uma outra coisa que piora o ISS é que muitos municípios exigem a retenção na fonte. Então, o tomador do seu serviço, ou seja, quem está te contratando, ao te pagar, ele já retém o ISS. E muitas vezes ele retém para o município em que ele está. E você já recebe o valor, né, que essa empresa está te pagando com o ISS retido, mas o município em que está o seu escritório também está te cobrando. Que em tese é quem talvez seja o legítimo para efetuar a cobrança. O estabelecimento prestador. E aí você que prestou, recebeu descontado e vai ser cobrado de novo pelo outro município e vai ter que tomar alguma atitude. E essa, só interrompendo o debate, mas agregando, tentando trazer aqui uma questão que é até mais do meu dia a dia, que é do contencioso, para quem é leigo, para briga, né, judicial, o processo. Esse tipo de situação narrada pelo Adriano, tanto do ponto de vista do ICMS, mas principalmente do ISS, por conta dessa briga entre os municípios, gera uma das medidas judiciais, ou um dos movimentos mais retrógrados
do Poder Judiciário, né, no direito contencioso, que é a chamada ação consignatória. Não tem nada mais atrasado do que a ação consignatória, que infelizmente, ela nasce em decorrência desse tipo de situação e abarrota o Poder Judiciário, que já está completamente abarrotado, e joga na mão do juiz, que muitas vezes fica ali, tem que, obviamente, assumir a postura de juiz, mas fica numa bola dividida porque tem que analisar duas legislações, né, diferentes, obviamente, sempre tendo como referência a Constituição, mas que muitas vezes os dispositivos da Constituição já foram interpretados pelos tribunais superiores de forma, de repente, controversa, e esse juiz ele tem que decidir lá milhares, ou esses juízes, né, milhares de ações consignatórias, para falar quem é o município que vai receber. Sim. Então, isso eu estava ouvindo há poucos dias, assistindo uma live da professora Alessandra Brandão, que é especialista aí, conhecida no Brasil inteiro, mas principalmente em Minas Gerais, porque ela é mineira, né? Ela é especialista no ISS, e ela falou exatamente isso que eu disse, que ela falou que ela tem vergonha hoje em dia, né, há algum tempo já, do número, do grande volume de ações consignatórias que ela ajuiza todo mês. Então, acho que eu trago esse ponto para uma reflexão, né, e que acaba trazendo um gancho para o que o Adriano certamente vai falar pro tema aqui seguir, a respeito da importância da reforma, que é muito criticada, obviamente, em alguns pontos, mas é essencial e é muito importante. Sim. Você vai falar muito disso ainda. Contextualizando, aliás, resumindo o que vocês estão me dizendo. Hoje a gente tem um sistema de tributação. E aí um parênteses importante. Estamos falando aqui até o momento tributos incidentes para empresas. Sim. Ok? Vamos falar um pouquinho da pessoa física também, mais para o final. Mas o que vocês me disseram, que hoje tem 5 grandes tributos, grandes em termos de tamanho e valores que são cobrados e complexidade, sobretudo, que é o ISS, o ICMS, PIS, COFINS e o IPI. E o IPI. 5. Beleza. A regra do jogo, então, está em cima disso. E a reforma? O que a reforma está propondo e que vai mudar a ótica destes 5 tributos? Caminhou-se para fazer o que a gente chama de um IVA dual. Vai se criar uma contribuição, que é a contribuição sobre bens e serviços, e vai se criar um imposto, que é o imposto sobre bens e serviços, né? Ou seja, dividiu o IVA em 2. Dividiu o IVA em 2. Jabuticaba brasileira. Jabuticaba brasileira. Beleza. Não existe mais em lugar nenhum. Totalmente. Ou seja, Adriano, ICMS e ISS se uniram. Se uniram. Perfeito. É isso. E se uniram. Que é o IBS. É o IBS. E ele tirou os limbos. E se potencializaram. Porque nós tínhamos grandes limbos. Qual que é um limbo clássico? Locação. Porque locação não é prestação de serviço. A gente volta lá ao que nós dissemos lá atrás. Né? Não existe obrigação de fazer na locação. Né? E também não existe obrigação de dar. Né? Então, ela fica no limbo entre ICMS e ISS. Nós tivemos um julgamento clássico aí do STF que gerou uma súmula vinculante dizendo que não incide ISS sobre a locação. E ali ele dizia locação de bens móveis, né? Que não é nem essa locação clássica nossa de bens imóveis, mas locação de uma máquina, de um equipamento. Agora vai acabar. Vai acabar. Quem aufere receita com locação e vai a gente sabe pagar. E a gente sabe que existem N planejamentos, né, de N atividades que, no mínimo, se segrega para uma parte do faturamento ser alocação para não pagar ISS. Isso vai acabar. Né? A questão dos direitos também, né, que tem essa discussão sobre streaming, principalmente economia digital, vai acabar. Tem um professor que cita um exemplo muito curioso no livro dele e que eu acho que se a gente trouxer esse exemplo, ninguém nunca vai esquecer. Na Nova Zelândia, as casas de tolerância, é isso mesmo, elas
elas fornecem as roupas íntimas para suas colaboradoras, ou sócias, ou prestadores de serviço. Prestadores de serviço. E as roupas íntimas, que são mais simples, né? Bege ou sem muita cor ou estrutura, elas não dão direito a crédito, né? Porque realmente elas não são essenciais à atividade. Já aquelas roupas íntimas que são mais charmosas, né? Que tem uma estrutura um pouco mais sofisticada, essas dão direito a crédito. Tem renda, exatamente. Exemplo bom. Então, acho que é um exemplo bem curioso. Então, assim, a norma, né, a Constituição já previu que os novos tributos, o IBS e a CBS, eles vão ter a não cumulatividade ampla. Basicamente, você tem direito a crédito incidente em todas as aquisições, exceto para uso pessoal ou beneficiadas com isenção ou não incidência. Né? E aí, assim... Exceto o quê? Para uso pessoal. Tá. Aí a nossa preocupação como conhecedores que somos do sistema tributário brasileiro... Que vai ser isso, né? É a interpretação do uso pessoal. Assim, para mim está muito claro que é aquela coisa que tem uma clara e ampla dissociação com a atividade da empresa, né? É a empresa que compra um carro de luxo para o diretor, por exemplo, né? Isso é um uso pessoal. Mas as outras coisas, se ela dá um carro para o diretor utilizar lá no trabalho, celular, já poderia. porque ele trabalha com Sim. ele. Em tese, nós teríamos aqui o conceito mais amplo de não cumulatividade. Tá. É aquele crédito financeiro que eu falei lá atrás. Então, realmente, isso é muito relevante. Ou seja, basicamente tudo ou quase tudo que a empresa comprar vai dar a ela o direito de se creditar. Eu faço só a E ressalva... só uma perguntinha aqui também, importante para quem não tem um entendimento tão apurado da matéria. O que significa o crédito na prática? Ok. Você acredita, né? A gente está falando aqui, você vai poder acreditar em empresa, empresário, você vai acreditar de tudo. Mas na prática, na matemática, o que isso significa? Beleza. Você tem um tributo para pagar. Beleza. X% em cima de alguma coisa. Exatamente. E o crédito? Então, vamos lá. O tributo ele é calculado numa sistemática que a gente chama débito e crédito. Então, você está vendendo, você está emitindo nota fiscal, ok? Aquilo ali é o seu débito. Então, vamos supor que você emitiu R$1 milhão em notas fiscais, ok? E nós temos um tributo cuja alíquota é, vamos pegar aí 25%, né? O que eles estão falando que vai ser entre 25 e 28, que a alíquota é 25%. Beleza. Você vendeu 1 milhão, em tese, se você pagasse só sobre o que você vendeu, você pagaria 25% disso. 250 mil. 250 mil. Tá. Mas a legislação prevê a não cumulatividade. Qual que é a ideia? A gente fala tributo sobre o consumo, por quê? Ele tem que ir na cadeia toda para onerar só o consumidor final. Essa é a ideia. Por isso que você toma crédito. Então, tudo que você adquiriu de outras empresas que também estão nas suas respectivas cadeias, você vai tomar crédito. Ou seja, o que aquela empresa que me vendeu recolheu, eu vou pegar aquele montante e vou descontar dos 250 mil que eu tenho que pagar para o governo. Exatamente. Então, vamos lá. Você vendeu 1 milhão, Sim. mas você comprou 500 mil de serviços e produtos, porque aqui nós estamos falando de um IVA, que te dão direito a crédito. Beleza. Então, você vai fazer os 1 milhão menos os 500 mil e você vai aplicar a alíquota de 25% sobre os 500 mil. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Então, um excelente corte aqui para esse bate-papo. Vai ficar mais barato para o contribuinte empresa? Essa reforma ela vai proporcionar uma economia e já prevendo a resposta de vocês. E aí eu peço que vocês respondam. Uma economia puramente econômica, pergunta número 1. E a economia não só econômica, né? Eu já imagino que a resposta é sim, porque em tese vai ser menos complexo. Não vai precisar lá de 100 pessoas num time fiscal /TI /advogado, né? Mas o foco é a pergunta, a economia do valor sobrando a mais no caixa da empresa do CNPJ. Isso vai acontecer sob a ótica da reforma que está na mesa hoje? Eu tenho uma visão, mas vou deixar o Adriano. Quer ficar à vontade para colocar? Tá ótimo. Eu falo, depois passo a bola para o Gustavo. Bom, basicamente, a reforma não tem a intenção de reduzir a carga tributária. O que eu acho que vai acontecer é reduzir de determinados setores, os setores mais industriais, né, alguma coisa talvez nos comerciais, e um aumento
agressivo no setor de serviços, salvo se o Senado não criar uma norma específica para o serviço, né? Porque hoje o ISS ele é um tributo com alíquota muito mais baixa que o ICMS. O ISS, a alíquota máxima é 5%. E o ICMS nós temos aí estados com 22%, 23%, sem haver uma fixação de alíquota máxima. Ou seja, indústria e comércio, a tendência é pagar um pouco menos ou igual. Indústria, eu diria que a tendência é pagar um pouco menos. Tá. Comércio, talvez igual, talvez um pouco menos, E mas o comércio... serviço? Porque o comércio, o grosso dele é bens para revenda, né? Então, assim, eu compro um produto seu, tomo crédito e vendo. Isso eu já tomava crédito antes, né? Tá. A indústria não, é muito complexo, uma série de coisas, mas eu ainda acho que diminui um pouquinho para o comércio, a depender da alíquota, e os serviços, ainda que se defina uma alíquota mais baixa do que o que se tem dito aí, eu acho que vai aumentar a carga tributária de forma bem agressiva. Quanto à economia com o departamento fiscal, né, com advogados tributaristas e outros consultores, eu acho que ela vai demorar um pouco para ocorrer, porque nós temos 10 anos de transição. Então, num primeiro momento, as empresas, além desses 5, vão iniciar o pagamento dos outros, né? E a atividade de serviço tem 2 pontos aí que são muito importantes. Não vai ser só um aumento nominal de alíquota, né? Vamos supor, vamos partir do princípio que a maioria dos prestadores de serviços que vão ser afetados diretamente, estão no lucro presumido, né? Então, você tem uma alíquota de PIS/COFINS de 3,65%, salvo engano, mais a alíquota máxima de ISS de 5%. Então, você tem lá 8,65% hoje, né? E isso vai pular aí, muito provavelmente, para 25%, 28%. O grande dilema é qual é a alíquota, né? E, além disso, quem está no setor de serviços vai ser muito prejudicado, certamente, com a questão da tomada do crédito. Sim. Porque o volume de insumo que dá direito a crédito é muito menor para quem presta serviço do que para quem está no comércio e, principalmente, quem está na indústria. E aí entra o grande dilema, né? O que o prestador de serviço vai fazer, então? Ele vai começar, ao invés de comprar mobiliário, ele vai começar a alugar? Qual que vai ser a saída? Ou vai haver uma legislação para equilibrar, né? A equilibrar o Senado, por exemplo, vai trazer alguma alteração para equilibrar essa situação e diminuir um pouco esse impacto? A turma que está no Simples Nacional, acho que a grande maioria, né, dos CNPJs, das empresas aí no Brasil, eles são afetados pela reforma? Essa é a primeira pergunta que eu já peço para vocês responderem. Perfeito. Bom, o Simples Nacional vai ser mantido, não há nenhum dispositivo na reforma para que esse sistema seja encerrado. Então, em tese, não vai haver afetação. E essa turma, em relação à tomada de crédito? Bom, pois é, o Simples Nacional hoje já é dessa forma, né? Se você adquire uma empresa, nós temos o caso de uma empresa que é um varejista, um atacadista de autopeças, e ele compra muito o Simples Nacional, e nós identificamos que é um problema gigantesco. Por quê? O Simples Nacional dá crédito de CMS, só que ele dá um crédito muito menor, porque é proporcional ao que se paga. Então, vai seguir essa lógica. Pode haver aí, principalmente das empresas hoje, né? Nós, prestadores de serviço, por exemplo, no Simples Nacional, as empresas podem achar pior nos contratar do que contratar alguém que está fora do Simples Preferir Nacional. contratar um concorrente que não está nas temáticas do Simples. Porque ele vai dar o crédito integral, né? Então, eu acho que o Simples vai ser mantido, mas eu acho que vão ter interações diferentes das que existem hoje, que a empresa que está contratando não faz diferença para ela, ela não vai tomar crédito. Você abriu um ponto que vale um grande parêntese. Essa reforma, e aí me corrijam, tá? Especialistas, essa reforma ela já sinalizou uma mudança drástica no ITCD, que é o imposto estadual, os estados cobram, que incide ali sobre doações e inclusive na causa mortes, né? Na herança. Vai ficar mais caro, possivelmente. Possivelmente não, vai ficar, né? Mais caro.
E isso, sem dúvida, é a recomendação de vocês, né? E na sua fala isso fica claro, e também dos demais colegas que atuam aí na parte societária, na parte contratual, de que já seja pensado a respeito e que já sejam feitas ações que visem uma economia de uma coisa que a gente já sabe que vai aumentar, né? Exatamente. Eu acho que assim, meu pensamento é muito parecido com o do Falcão. Eu acho que, voltando para a reforma do consumo, as empresas precisam se preparar. As empresas precisam analisar o que aquela reforma vai impactar na sua atividade. Então, o tempo de estudar é agora, de se preparar, de fazer cálculos, principalmente já com as alíquotas que estão sendo previstas, de eventualmente renegociar os benefícios fiscais, porque os benefícios fiscais ainda vão valer por um bom prazo. Então, se preparem, se programem. Eu acho que essa é a mensagem, né? Porque vai ser uma mudança muito grande. Para as pessoas físicas, a reforma, né, embora focada no consumo, ela trouxe lá uma previsão de que o ITCMD, né, o Imposto sobre Doações e Heranças, ele pode ser modificado com alíquotas mais altas e progressividade de acordo com o valor do patrimônio. Hoje, ele é um imposto cuja alíquota máxima é de 8%, que é uma alíquota, convenhamos, baixa, né? Se você comparar com o resto do mundo, né, realmente é uma alíquota baixa. Nós temos aqui em Minas 5%, São Paulo 4%. Né? Eu sei que a maioria dos clientes acham isso muito caro, né? Mas imagine quando vier essa progressividade. Então, é um momento também para, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, se fazer planejamentos. Né? E o que é isso, né, Adriano? É legal a gente falar, né? O planejamento da sucessão em vida. A gente fala muito esse termo, né? Que é totalmente factível sob a ótica jurídica, que é basicamente você que sabe, né? E todos nós sabemos, a única certeza da vida que um dia a gente partirá para o outro plano, que possamos já organizar essa transferência do nosso patrimônio para os nossos herdeiros ou quem a gente, né, entender que mereça em vida. Não esperar acontecer, né, a sua falta para que isso seja organizado. E é isso que a gente está pontuando, que é muito importante que seja pensado sob a ótica da reforma. Correto? Exatamente. Eu até sugiro aqui um tema de podcast falar disso. Planejamento patrimonial sucessório à luz de um possível aumento do ITCD, né, e do que se pode fazer nesse prazo, quais são as perspectivas, se houver efetivamente essa mudança, a partir de quando que ela entraria em vigor. Certo. Né? Eu acho que tem muita coisa interessante para se discutir nessa matéria. Última pergunta. E aí eu já vou sair um pouquinho aqui do tema central e vou entrar num caráter mais filosófico no nosso bate-papo, deixando aí vocês bem à vontade para essa resposta. Podem atingir aí pontos subjetivos tranquilamente. Vamos imaginar o seguinte, que vocês podem dar um recado que vai chegar para todos os empresários e empresas do Brasil. De algum jeito vai chegar lá. Vocês ganharam essa carta. Vai chegar um e-mail, WhatsApp, alguém vai bater lá, vai falar, mas vai chegar. Sob a ótica do advogado, vocês aí focados no âmbito tributário, qual que é o recado que você dá para esse empresário, para essa empresa? Acho que bem simples e direto. Preparem-se com a máxima antecedência para grandes mudanças, porque apesar de não ser a melhor reforma tributária, teremos problemas? Sim, mas também teremos muitas oportunidades. Mas quem não se preparar, dificilmente vai conseguir surfar a onda dessas oportunidades e, muito provavelmente, vai sofrer bastante com essas mudanças.